Olá, seja bem-vindo! Hoje é sábado, dia 2 de julho de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. A inflação tem feito com que muitos brasileiros mudem seus hábitos de consumo. E ontem foram encerradas as atividades do Poder Judiciário do primeiro semestre. E ainda vamos ver sobre a inflação dos alimentos e de bebidas. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. A inflação tem feito com que muitos brasileiros mudem seus hábitos de consumo. Por causa da crise, muitas pessoas estão escolhendo marcas mais baratas, usando menos aparelhos eletrônicos e deixando de sair de carro. É o que mostra uma pesquisa feita por uma associação de defesa do consumidor. O levantamento foi feito pela Proteste, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. A pesquisa faz parte de um estudo mais amplo que também está sendo desenvolvido em países da Europa, como Bélgica, Portugal, Itália e Espanha. No Brasil foram entrevistadas 1.038 pessoas de todas as regiões e 65% dos consumidores disseram que passaram a comprar no supermercado marcas de preços mais baixos por causa da crise. Além disso, 1 em cada 3 pessoas diz ter cortado os alimentos não essenciais. A cada 2 entrevistados, 1 ainda afirmou que está comprando uma quantia menor de peixe ou carne. Outra mudança verificada foi no consumo de energia elétrica. Os resultados mostram que desde o início do ano, mais de 90% dos entrevistados já mudaram seus hábitos. Desses, 70% contaram ter desligado aparelhos ou passaram a usá-los com frequência menor. Por fim, os transportes foi outro grupo que sofreu impacto. 45% das pessoas ouvidas relatam que estão deixando de usar o carro por conta do combustível. E 28% disseram estar dirigindo de maneira mais econômica. O Poder Judiciário encerrou as atividades do primeiro semestre durante sessão ontem. Durante a cerimônia no Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, afirmou que a Casa segue vigilante nas eleições. O Poder Judiciário encerrou as atividades do primeiro semestre durante sessão nesta sexta-feira. Durante a cerimônia no Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, afirmou que a Casa segue vigilante nas eleições. O Supremo Tribunal Federal permanecerá vigilante e sempre à altura da sua mais preciosa missão, a de guardar a Constituição Federal, com zelo pela segurança jurídica, com atenção ao sentimento constitucional da população brasileira, mantendo a sua vigilância suprema em prol da legitez da realização das eleições no nosso país. O presidente do STF ainda citou a quantidade de casos julgados no semestre. No plenário foram 25 processos presenciais e mais de 2.000 em sessão do plenário virtual. E disse que, para além dos números, o Supremo mostrou sua vocação como corte institucional e fixou teses jurídicas sólidas para a solução de controvérsias constitucionais complexas, como, por exemplo, temas eleitorais, garantindo segurança jurídica ao pleito que acontecerá este ano. Fux ainda citou temas que estão pautados no STF em agosto, na volta do recesso, como o direito à educação básica, o direito à saúde, direito ao transporte, ao sigilo de dados pessoais, direito ambiental, direitos trabalhistas, regras do processo eleitoral, teto de gastos da administração pública, produção de provas no processo penal e questionamentos à nova lei de improbidade administrativa. Fux, que está à frente do STF desde 2020, deixa a presidência da Corte em setembro e quem assume é a ministra Rosa Weber. A inflação dos alimentos e de bebidas
foi citada como a principal dificuldade econômica para bares e restaurantes não fecharem suas contas mensais no vermelho. Apesar de voltarem a abrir as portas em 2022, depois do fim das medidas restritivas contra a Covid-19, o setor de bares e restaurantes não tem visto a melhora expressiva como esperava. A disparada nos preços tem atrapalhado a recuperação de comerciantes que buscam, de todas as formas, encontrar soluções plausíveis para superar a dificuldade. Entre os dias 21 e 28 de junho, 29% dos estabelecimentos da classe do país tiveram prejuízo. Uma parcela de 36% ficaram no equilíbrio, ou seja, não lucraram e nem tiveram prejuízo. E outra parcela de 35% obteve lucro em relação ao mês de maio. A alta dos preços, a queda nas vendas, a redução no número de clientes, dívidas com empréstimos bancários e dívidas com impostos foram outros fatores que dificultaram o desenvolvimento financeiro das empresas no período. Outra preocupação é a forma de passar aos consumidores os preços. No mês de maio, por exemplo, uma grande parcela de bares e restaurantes reajustaram os cardápios em 6%. Valor bem abaixo da média da inflação do setor, que nos últimos meses chegou a 16%. Entre os estabelecimentos envolvidos no levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, quase 70% disseram ter dívidas bancárias, e a maioria também tem linhas regulares de empréstimos com instituições financeiras. O pagamento dos valores em aberto comprometeu, em média, quase 15% do custo mensal dos locais. Situação agravada ainda mais por esse período pós-pandemia. E com essas informações, encerramos o Informe Região deste sábado. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook é @tvfarolrs. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá. A todos vocês, um bom fim de semana. Fique agora com Sala de Entrevistas. Quer informações confiáveis sobre